Olá, pessoal, tudo bem? Então, estamos iniciando aqui a nossa terceira videoaula da série de videoaulas sobre Revolução Industrial, tá? E o tema dessa videoaula aqui são as fases, as diferentes fases da Revolução Industrial. Então, em alguma dessas videoaulas anteriores aí que eu dei a vocês, eu falei que houve uma primeira, uma segunda, uma terceira e até uma quarta Revolução Industrial, ok? Então, nesta videoaula, eu vou falar das três primeiras revoluções industriais, né? Das três primeiras fases da Revolução Industrial. Então, como eu já disse antes, a primeira Revolução Industrial, a gente pode situar ela entre 1750 e 1850, certo? O que a gente pode falar sobre essa primeira fase da Revolução Industrial? Ela basicamente se concentrou na Inglaterra, tá? E isso significa que durante aproximadamente 100 anos, a Inglaterra foi a única nação industrializada do planeta, certo? A primeira revolução industrial ela foi iniciada no setor têxtil, mas com o tempo a revolução industrial foi atingindo outros setores da economia, como por exemplo a mineração e os transportes, né? E aí eu já disse a vocês que o fator fundamental da primeira revolução industrial foi o uso da energia a vapor para movimentar, né, para fazer funcionar máquinas, certo? Então, isso foi utilizado na fabricação de máquinas do setor têxtil originalmente. Do setor têxtil, aí já se passou para o transporte, né? Então, no século XIX vão surgir embarcações movidas a vapor, ok? Depois vão surgir as locomotivas, certo? E essa revolução, essa verdadeira revolução que houve nos transportes, o que elas vão proporcionar? Elas vão proporcionar uma comunicação muito mais rápida entre as diferentes regiões da Europa e as diferentes regiões do mundo, né? Então, o mundo vai se tornar cada vez mais conectado pela velocidade nos meios de transporte, ok? O outro fator também que vale a pena ser observado é o que diz respeito à produção de livros, jornais, né, e outros meios impressos. Então, também essa nova tecnologia ela vai influenciar também a parte gráfica, né, a produção gráfica, a produção de livros, certo? Então, vai favorecer a difusão de ideias, né? Então, começam a ser produzidos livros em grande quantidade, em profusão, e esses livros vão ser transportados também com grande velocidade, porque agora você começam a existir cargueiros movidos a vapor, começa a existir as linhas de ferro, né, e as locomotivas, as estradas de ferro e as locomotivas, né, o que possibilita um transporte muito mais rápido de mercadorias e não esquecer, né, que os livros são mercadorias, ok? Bom, então essa foi a primeira fase, né, da Revolução Industrial, ok? De 1750 a 1850, a primeira Revolução Industrial, tá? E aí, gente, 1850 é meados do século XIX. De 1850 para frente, tá, vai acontecer a segunda Revolução Industrial, tá? Então, a segunda Revolução Industrial, a grande característica dela é que a Revolução Industrial ela vai sair da Inglaterra. Ela vai se expandir para fora da Inglaterra. Então, ela começa na Inglaterra, mas ela acaba atingindo outros países do mundo, como, por exemplo, França, Alemanha, Itália, outras regiões, até regiões periféricas, como Portugal e Espanha, de alguma forma são atingidas pela Revolução Industrial, né? A Rússia, né, que era um país extremamente agrícola, né, também vai se industrializar. O Brasil vai se industrializar, né, a partir de 1850 também. Não vai se industrializar com a mesma intensidade do que uma Alemanha, né, mas vai se industrializar. Os Estados Unidos vão se industrializar. Aliás, a Inglaterra ela vai espalhar ferrovias pelo mundo, né? Ela vai ajudar a construir ferrovias pelo mundo, né? Inclusive, uma coisa interessante que aconteceu com a Inglaterra é que vai começar na Inglaterra um fenômeno
que é a união do capital financeiro com o capital industrial. E aí vai acontecer uma coisa muito... A Inglaterra vai fazer isso no mundo inteiro, que é basicamente o seguinte: a Inglaterra passou a emprestar dinheiro para os países construírem ferrovia. Então, a Inglaterra dava dinheiro para os países, emprestava, né, dinheiro, ajuda, né, para os países, e esses países usavam esse dinheiro emprestado da Inglaterra para contratar empresas inglesas, profissionais ingleses que iriam construir ferrovias em seus territórios. Ou seja, os países se endividavam para mandar dinheiro para a Inglaterra, certo? E com isso, né, você vai ter assim, um boom de malhas ferroviárias pelo mundo inteiro, certo? Isso também é um aspecto da industrialização, isso é um aspecto da expansão industrial pelo mundo, ok? Mas, tirando isso, né, como eu ia dizendo, né, a industrialização ela alcançou várias regiões da Europa, né, América do Norte, e vai chegar até o Japão. Então, o Japão vai ser atingido pelo processo de industrialização. Tá? E aí, uma coisa interessante de se falar é que essa propagação da Revolução Industrial para outras regiões fora da Inglaterra, ela tem a ver também com a segunda fase da Revolução Industrial, que também é conhecida como Segunda Revolução Industrial. Tá? E, assim, tem uma diferença muito importante entre o fenômeno da industrialização da Inglaterra e também dos Estados Unidos para o fenômeno da industrialização em outros países do mundo. Na maioria dos outros países do mundo, a industrialização foi um fenômeno induzido, diferentemente da Inglaterra. Na Inglaterra e nos Estados Unidos, a industrialização foi um fenômeno que teve muito a ver com a iniciativa privada, né? A burguesia, né, por conta própria, investindo, né, lucrando, reinvestindo lucro, formando capital, certo? Então, foi basicamente relacionado à iniciativa individual, à iniciativa privada, né, a industrialização. Tanto nos Estados Unidos como na América do Norte, principalmente tanto na Inglaterra, perdão, como na América do Norte, nos Estados Unidos. No entanto, se você pegar as trajetórias de países como Alemanha, França, posteriormente a Itália, que a Alemanha e a Itália vão ser unificados ali por volta da década de 1860, 70, né? Rússia, né? E Japão, né? E outros países mais, o que vai acontecer? A industrialização é uma decisão de governo. O governo vai tomar a decisão de se industrializar e, frequentemente, essa decisão por se industrializar era uma decisão relacionada a alguma preocupação estratégica, até militar, certo? Como no caso da Alemanha, que construía ferrovias à torta e à direita por necessidade de mobilização militar para a guerra, né? A indústria têxtil alemã era muito voltada para a produção de uniformes militares, por exemplo. Então, se a gente tirar Inglaterra e Estados Unidos, o fenômeno da industrialização no resto do mundo ele vai ser uma coisa de iniciativa estatal, né? Iniciativa de governo. Ok? Bom, e o que mais que dá para falar sobre a segunda Revolução Industrial? A segunda Revolução Industrial ela teve muito a ver com inovações tecnológicas relacionadas à descoberta da eletricidade, né? A transformação de ferro em aço, né? Então, houve um upgrade, né? Essa questão ferro transformado em aço, surgimento e avanço de novos meios de transporte, né? Então, as ferrovias elas vão ficar cada vez, melhor dizendo, as locomotivas, né? Elas vão ficar cada vez mais velozes, né? Também, né, no final do século XIX, vai começar a ser inventado o automóvel e o avião, né? Submarino vai ser inventado no meio ainda do século XIX. Na Guerra da Secessão, que foi de 1861 a 1865, já foi empregado submarino naquela guerra, né? Aliás, o balão foi empregado na Guerra do Paraguai, mas o balão já era um pouco mais antigo, né? Bem mais antigo do que o submarino. Okay? Também na segunda Revolução Industrial, a invenção do telégrafo, né? Que é fio de cobre encapado por borracha, né? Telefone, né? Desenvolvimento da indústria química, né? Principalmente na Alemanha. E aí tem uma coisa interessante, uma comparação interessante também que se pode fazer. A primeira Revolução Industrial ela foi feita por homens práticos, né?
gente que não tinha muita noção de ciência, era gente que ficava, né, tentativa e erro, tentava lá e tal, aqueles, sabe, né, aquele tio que fica inventando coisa na garagem, né? Então era muito assim a primeira revolução industrial. Já a segunda revolução industrial, ela proporcionou uma junção entre a ciência e a tecnologia. Tá? Então, na segunda revolução industrial, vai haver uma junção da ciência com a tecnologia. E aí você vai começar a ver professores universitários se tornando, criando coisas que vão ter aplicação prática na economia, né? Que é uma coisa, antigamente, os cientistas, os filósofos, o que eles faziam não tinha muita aplicação prática na economia. Mas a partir da segunda revolução industrial, não, né? Você vai ter um envolvimento crescente dos cientistas com a indústria, certo? Isso aconteceu muito fortemente, por exemplo, na Alemanha, né? Mas em outros lugares do mundo também. Tá? Até mesmo na própria Inglaterra isso aconteceu, né? Na França e tal, mas na Alemanha isso foi muito forte, ok? Então também vai haver uma diversificação, né, nas fontes de energia, né? Porque até então a fonte de energia prevalecente na Revolução Industrial era o vapor, né? E depois, com a Segunda Revolução Industrial, vai haver a eletricidade e as fontes de energia derivadas do petróleo, ok? Enfim, também, né, com o advento do motor a combustão, com o automóvel, né, você vai ter lá nos Estados Unidos a figura do Henry Ford, né, que foi o fundador das indústrias Ford, né, indústrias de automóvel. Né. Ali, né, a partir do Henry Ford, nos Estados Unidos, vai surgir a tal da a linha de montagem, né, com uma esteira, né, que ficava se movimentando e cada trabalhador ia executando uma tarefa até que no final ia surgir lá a mercadoria, que no caso das indústrias Ford era um automóvel, né? E depois ainda vai, né, já no século XX, né? Aliás, a indústria Ford também mais para o século XX, mas já no século XX adentro ainda vai, porque esse sistema de produção da esteira rolante, que cada trabalhador executa uma tarefa, ficou conhecido como Fordismo, né? Mas aí depois o Fordismo ele vai ser aperfeiçoado pelo chamado Taylorismo, né? Foi quando um engenheiro americano chamado Frederick Winslow Taylor, né? Ele aperfeiçoou o Fordismo, né? Numa integração do trabalho humano com o trabalho de máquinas, né? Então o Taylorismo é o Fordismo, né, com linha de montagem e tudo mais, aquele processo com linha de montagem, mas que passou a envolver máquinas também, ok? Coordenando, então, o Taylorismo passa a coordenar o movimento, o trabalho humano com o trabalho das máquinas, ok? E, finalmente, a terceira revolução industrial, a gente pode colocar ela depois da Segunda Guerra Mundial, ou seja, de 1945 ou até 1950 para frente, né? E aí teve a ver com o quê? Com a introdução da microeletrônica, né? Que esses circuitos de pequenas dimensões, né? Que começam a aparecer, por exemplo, calculadora, né? Começa a aparecer naquela época, né? E outras máquinas, né, com pequenos circuitos, né, começam a aparecer a robótica industrial, né, os robôs, portanto, né, a computadorização, né, química física, biotecnologia, certo? Enfim, tudo isso buscando a eficiência e a produtividade, né, um aumento da eficiência e da produtividade, né, nesse processo todo, tá? E assim, uma coisa que tem muito a ver também com a Revolução Industrial, principalmente a partir da segunda Revolução Industrial e da terceira Revolução Industrial, como eu disse antes, é esse fenômeno da junção do capital industrial com o capital financeiro. Tá? Aí, só para vocês terem uma ideia, o que é o capital financeiro? O capital financeiro é o capital do banco, né? do sistema dos bancos. Né? O sistema financeiro é o sistema bancário, né? Os bancos. Né? Então, vai haver uma junção do sistema financeiro, do capital financeiro com o capital industrial, uma associação, tá? Entre essas duas formas de capital, né?
Porque o capital industrial é aquele capital gerado, né? O sujeito fabrica mercadoria, vende mercadoria, aí ele transforma o lucro que ele tem em novos investimentos, né? Isso é o capital, né? O capital financeiro é o que que é? Você empresta dinheiro a juros, né? Você faz um lucro com esse empréstimo de dinheiro a juros, né? E aí você, com esse lucro, você reinveste esse lucro, né? Aumentando linhas de crédito, ou seja, aumentando a oferta de crédito e assim, né? Fazendo crescer o bolo, né? Então, esses dois capitais, eles vão se juntar, né? E aí, dentro daquele mecanismo que eu coloquei para vocês, né? A Inglaterra vai ser o país pioneiro em fazer isso, que é basicamente emprestar dinheiro para alguém comprar de você mesmo, certo? Eu te dou esse dinheiro e você vai gastar comigo. Você vai dar lucro para mim duas vezes. Você vai me dar lucro como? Comprando minhas mercadorias e pagando os juros do empréstimo que eu te dei, tá? Então, a Inglaterra vai fazer isso com o mundo, né? Mas não só a Inglaterra vai fazer isso, os Estados Unidos vão fazer isso, na medida em que vai se industrializar, a Alemanha vai fazer isso, a França vai fazer isso, o Japão vai fazer isso, certo? Então, esse vai ser um fenômeno relacionado principalmente a partir da segunda revolução industrial para frente, ok? E aí eu ainda tenho mais para falar sobre a Revolução Industrial numa quarta aula, ok? Numa quarta videoaula. Tá? Vou encerrando por aqui, tentando fazer com que essa aula não seja muito longa, ok? Um abraço e até mais.